Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Ele entregou o seu corpo para ser ferido pelo pecador. De modo semelhante, depois de terem comido, ele também tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Não sei se todos viram, eu pus no grupo essa informação e talvez você não está no grupo da igreja. Nem todo mundo gosta de ficar participando de grupo. Mas depois entre em contato comigo, caso queira. Nós vamos encomendar da editora dessas Bíblias, a Bíblia com Inário. Então quem quiser, deixa eu ver se eu lembro de cor o valor, acho que é R$50 que eu pus no grupo, quem me ajuda a lembrar, R$50, não é isso? Já com o frete, já com o custo do frete, R$50 a Bíblia, eu vou encomendar. Quem quiser depois me procura, tá bom? Mateus capítulo 5. No calendário cristão, domingo passado foi o quarto domingo da Epifania, o quarto domingo após o batismo de Jesus. Isso tem um significado, e quando a gente procura acompanhar o calendário eclesiástico e vai relembrando essa história de Jesus nos evangelhos, isso enriquece muito a nossa própria experiência no dia a dia. Quando a gente vai evoluindo nisso e percebendo como que foi a vida de Jesus, o passo a passo de Jesus, ele agindo como mestre e ao mesmo tempo os discípulos o acompanhando, também como que eles foram aprendendo e a que ponto eles chegaram nessa jornada com Jesus. Hoje eu vou ler esse texto, porque esse texto, nesse calendário cristão, é o texto do quarto domingo da Epifania. Mateus capítulo 5. A partir daqui, Mateus é o que registra com mais detalhes o Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7. São os 3 capítulos que tratam disso. Você vai ver no finalzinho do capítulo 7 aí, o fim do Sermão do Monte. Então ele começa no 5 e vai terminar aqui. E Jesus lembra que ele sai e vai para o monte, portanto ele está longe da cidade, ele está num lugar alto, e havendo ali muita relva, ele pede o povo para se assentar, o povo se assenta, mas são os discípulos dele, os 12, que estão próximos dele. Então há meio que da parte dos estudiosos, Jesus está pregando para a multidão inteira, ou ele está pregando para os 12? Isso faz muita diferença, até para poder entender por que é importante ter essa resposta, para a gente poder entender para quem é o sermão. Quem tem condições de colocar em prática este sermão? E embora, como no outro texto vai dizer, muitos são chamados, poucos escolhidos, ou seja, o evangelho é pregado abertamente para todos, mas nem todos têm condição de colocar em prática o evangelho e viver o evangelho. Não por uma capacitação pessoal da pessoa, eu tenho condição.
Ah, você não tem condição. Não, não é por causa da pessoa, do indivíduo, se ele tem uma condição intelectual, se ele tem... Não é isso. A condição para a pessoa poder entender o sermão ele tem o Espírito de Deus habitando nele, trabalhando nele, mostrando o valor que tem esse sermão, ou ele não tem. Porque se ele não tiver o Espírito Santo trabalhando nele, ele vai olhar para isso, ele vai até rir dos ensinos de Jesus nesse sermão. Mas é ridículo isso, o que ele está pedindo. Daqui a pouco você vai entender o porquê que é ridículo, porque muitos consideram ridículo. Mas para o cristão, ele vai parar, para quem tem o Espírito de Deus, ele vai parar, vai olhar e vai dizer: como é profundo isso? Gente, nunca tinha pensado nisso. Como é profundo o que Jesus está falando aqui. Isso mexe comigo. Então, o Sermão do Monte é como, eu coloco noutra ilustração, é como você chegar diante de uma grande montanha e falar: vou escalar essa montanha. A maior no mundo é o Pico Everest. O Pico Everest tem, não sei se cerca de ou mais de 8.000 metros de altura. Um avião voa a 10.000 metros de altura. O pico está a 8.000 metros de altura. E tem gente que chega lá. Muitos morrem tentando. É tudo congelado lá para cima. Então você olha para o pico e fala assim: eu nunca vou conseguir chegar lá em cima. Mas é um passo de cada vez. Você pode olhar para o sermão e pensar assim: eu não vou conseguir praticar tudo isso. Mas é uma coisa de cada vez. E quando você vê, você já foi aonde você jamais pensaria ter chegado. Mas sem o treinamento adequado, ninguém consegue subir no pico da Everest. Não adianta eu chegar com meus 108 quilos e falar assim: eu vou subir o pico. Não vai ficar pelo caminho. Não adianta. Então tem que se preparar, praticar esporte, uns 2 anos de treinamento para você falar assim: agora eu vou subir o pico do Everest. E talvez você pense assim: eu vou praticar tudo que está no Sermão do Monte. E o treinamento não é uma predisposição humana, não é uma predisposição intelectual. O treinamento para praticar o Sermão do Monte, quem dá é o Espírito de Deus. Sem a capacitação do Espírito de Deus, você nunca vai conseguir colocar em prática o Sermão do Monte. Assim como sem um treinamento adequado, você nunca vai conseguir subir o Pico Everest. Então, o fator sine qua non, aquilo que sem o que nós não vamos conseguir fazer, nesse caso aqui, é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito de Deus, você não vai conseguir colocar em prática o Sermão do Monte. É uma meta inalcançável para o ser humano. Mas se Jesus pregou, ensinou e apresentou para nós os valores contidos nesse sermão, é porque é um ideal alcançável. Para quem? Para quem verdadeiramente é discípulo de Jesus. Porque o primeiro passo para você conseguir colocar em prática o Sermão do Monte é aquilo que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, primeira coisa, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Primeiro passo para colocar em prática o Sermão do Monte é: negue-se a si mesmo. E por isso o Sermão do Monte começa assim. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, vamos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Fábio, pede alguém, talvez a Ju, alguém que possa te orientar como mexer aqui, aí depois aí você faz a apresentação ali. Eu preparei 8 slides, cada um para o momento oportuno aqui do versículo, tá? Por favor. Se você for considerar o que o mundo diz, como que você tem que ser para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida nesse mundo? Você tem que ser uma pessoa aguerrida. Você tem que ser uma pessoa que tem meta e que você agora se organizou para alcançar essa meta. Planejou. Sem planejamento você não chega à meta. Não adianta ter meta. Quero ter uma casa própria. Quando? Daqui a 5 anos. E não economiza. Não trabalha para poder ter dinheiro e, consequentemente, economizar. Entendeu? Aí você não. Como é que eu vou chegar à minha meta? Eu vou ter planejamento. Então, o mundo coloca assim. Quem trabalha aí nas grandes empresas, trabalha em banco, por exemplo, sofre uma pressão ferrenha para poder bater a meta todo mês. Um vendedor tem que bater a meta todo mês, não é verdade? E isso é uma pressão absurda em cima da pessoa, que gera nela estresse, enfim, muda a qualidade de vida da pessoa, ela adoece, porque está todo mundo pressionando, cobrando, enfim, isso, hoje nós somos colocados no mundo, debaixo desse fardo de tem que alcançar a meta, não é assim? É assim. Jesus, o que ele vem propor aqui, os valores de Jesus, eles são exatamente contrários aos valores do mundo. Deixa marcado em em Mateus, e olha comigo 1 Coríntios capítulo 1. Paulo também desenvolve isso. Paulo vem depois de Jesus, é um discípulo dele lá na frente, né? Se converte depois do Pentecostes, perseguindo a igreja. Ele se converte, ele diz que aprendeu do próprio Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele introduz a carta, já mostrando que tipo de pessoas Deus chamou para seguir a Jesus. E você vê que a partir do capítulo 1, a partir do versículo 26, ele já começa lá no versículo 18, mas veja no 26, que ele vai dizer o seguinte: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes, e escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo vai dizer que nós, crentes, não existe aqui, quantos poderosos da nossa cidade estão com a gente aqui? Quantos ricos estão aqui? Quantos de nobre nascimento? Quantos doutores, pessoas de alta erudição aqui? Pensa nas demais igrejas. A realidade é a mesma. Por que Deus fez isso? Para ninguém se ensoberbecer por motivo algum.
Eu estou na igreja porque eu estudei, e aí cheguei a um ponto que eu vi que a sabedoria mesmo é a sabedoria de Deus, e eu busquei lá e lá. Ninguém vem para a igreja por causa disso. Deus escolheu justamente os fracos, os que não são, ou seja, as pessoas desprezadas desse mundo, os indoutos, aqueles que nem estudaram muito, os que não são poderosos, os que não são ricos, para poder justamente envergonhar estes ensoberbecidos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Ele escolheu as pessoas, os que não são. Não sou rico, não sou intelectual, não sou poderoso, mas mesmo assim, em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus. Como diz no jargão evangélico, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Então Deus nos exaltou na pessoa de Cristo Jesus. Como que isso se dá? Então observe que existe um conflito de valores. Para o mundo o valor é um: ser poderoso. Para ser poderoso, para ser poderoso você não pode ser covarde, não. Você tem que partir para cima. Você tem que ser aguerrido, você tem que alcançar suas metas. Você tem que ir sempre avante, e não importa como que você chega lá, mas o importante é chegar lá. O fim justifica o meio. Para o mundo é assim. Contanto que você é vitorioso, quem vai contar a história são os vitoriosos. Então, eu sou um exemplo para o mundo porque eu sou vitorioso. Mas como é que você chegou aqui? Não, isso não importa, isso eu não posso nem contar. Mas eu cheguei aqui. Para o mundo é assim. E Jesus vem mostrar exatamente os valores do reino de Deus são opostos a isso. Como Paulo tratando, Deus chamou os fracos, os indoutos, os pobres, os desprezados. E Jesus começa dizendo então que é feliz. O feliz não é aquele cheio de si. Minha alma, agora come, bebe, deita, regala-te, porque o que Deus tem preparado para você, o que você já tem, é o suficiente para muitos anos. Alguém disse isso, Jesus observou o quê? Louco, seu doido, seu tolo, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então Jesus não valorizou o cara que prosperou. Jesus vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito. Então entenda primeiro, bem-aventurado é feliz. O feliz é o humilde de espírito. O mundo não valoriza isso. Humildade de espírito, já está aí? Põe aí, por favor, Fabinho. À medida que eu for avançando, você já pode ir mudando aí, por favor. Isso. Humildade de espírito, em outras versões vai dizer bem-aventurados os pobres de espírito, e nós temos na nossa versão os humildes de espírito. O que é humilde de espírito para você? Fala aí para mim. Bem-aventurado humilde de espírito, sem medo de errar. Pode errar, aqui é para aprender, pode falar. Fala só um de cada vez. Simples. Outra palavra para ajudar aí. Vamos lá. Vai ter a ver com outra virtude daqui a pouco, não com humildade agora. Está na direção, mas daqui a pouco nós vamos falar dessa aí. Mais outra? Uma pessoa que não, ela é humilde de espírito, no seu espírito, no seu interior, no seu coração, ela não se autovaloriza, ela não se ensoberbece, ela não pensa muito de si mesma, não se tem em grande conta. Lembra da escolinha do professor Raimundo, que aí tinha um aluno lá que ia puxar o saco dele, e ele falava, menos, nem tanto, lembra? O humilde de espírito, mas não é uma demagogia, uma falsidade, não, ele é humilde de espírito, ele não se vê
grande. Ele se coloca como pequeno. Ele não procura posição de honra. Ele não senta nos lugares de destaque. Ele procura ficar sempre para trás, oculto. Jesus fala sobre isso. Olha, quando você entrar na igreja, procura os últimos lugares, não os primeiros. Porque se você sentar nos primeiros, de repente alguém manda você levantar. Não, esse lugar está reservado para uma pessoa mais importante que você. Lembra que Jesus fala isso? E eu já falo o contrário. Ó, vocês que estão aí atrás, senta mais para perto de mim aqui. Bem, então o humilde de espírito é esse que não se tem em grande medida. Ele não se valoriza ao extremo. Ele põe-se no seu lugar. E mesmo assim, mesmo ele sendo uma pessoa talvez que poderia ser destacada, ou melhor, uma pessoa que talvez até se destaque da maioria, mas ele não se vê assim, nem se coloca assim. E é interessante que humildade, presta atenção nisso, ninguém perde por ser humilde. Humildade só abre portas. Ontem na reunião do presbitério, para tomar uma decisão lá, foi em 3 anos que eu estou aqui, foi a reunião mais espiritual que nós já tivemos até hoje, para tratar de um assunto mais doloroso que nós já tratamos até hoje. E num determinado ponto da reunião lá, quando tudo caminhava para dar negativo para quem estava pleiteando aquele assunto, aí depois de todo mundo falar, a pessoa levantou e falou com uma humildade tal que eu falei, pronto, agora ele conseguiu o que ele queria. E foi aprovado com 95% dos votos, aquilo que já tinha 2 horas que a gente estava debatendo para não atender aquele pedido daquela igreja. O presbítero levantou, falou com uma humildade de uma tal maneira, que aí quem estava do meu lado, eu falei, pastor, ó, ele conseguiu virar o jogo agora. E aí conseguiu, fizemos 2 orações, pôs em votação, aprovou o que ele estava pedindo. Humildade só abre portas. Presbítero Luiz. É boa. Primeiro, o Espírito Santo é quem opera isso em nós. Mas ao mesmo tempo nós estamos sendo estimulados à humildade. Então, ao mesmo tempo que é algo que sem o Espírito de Deus nós não vamos ter essa humildade necessária, mas também nós encontramos fora da igreja, e pessoas até que nem creem em Deus, não são piedosas, nós vamos ver que aquela pessoa tem um espírito humilde. E vamos encontrar muitos crentes com um espírito arrogante. Não é verdade? Muitos crentes. E nós até por defender que nós somos crentes, somos salvos, já estamos salvos em Cristo Jesus, muitas pessoas lá fora, eu tenho muitos parentes que falam isso, vocês se acham muito, vocês já se acham salvos, vocês se acham melhor que os outros. Aí a gente vende uma imagem contrária do que Jesus está dizendo aqui. Então a humildade é não se ver assim. E a gente precisa exatamente desenvolver no sentido de se policiar para você não fazer o oposto disso. Então, se de repente o seu coração não é naturalmente humilde, você não é uma pessoa assim, se policie mais então, porque Jesus manda a gente desenvolver e essa humildade. E essa humildade, em última instância, é aquela que ela é bem-aventurada, porque não somente porque você tem esse espírito humilde, todo mundo fala, não gente, olha que bonito, ele é tão humilde, não é só isso não. A humildade, por fim, que é bem-aventurada, é aquela que te leva a se prostrar ao pé da cruz e dizer, eu sou um miserável pecador, eu preciso de ti. Porque por mais humilde diante dos homens que você seja, se você não chegar desse jeito ao pé da cruz, você morre e vai para o inferno. A humildade que é bem-aventurada é essa que por fim ela te põe ao pé da cruz e você se vê o pior pecador desse mundo. Eu não mereço. Lembra que Jesus demonstra isso na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu orando de si para si, Jesus diz. E o publicano, que era desprezado por todo mundo, saiu dali justificado. Qual era a postura do publicano? Ajoelhado, batendo no peito, dizendo, sê propício a mim, pecador. E o outro, fariseu, se vangloriava na sua oração. Por fim, então, é isso que significa humildade. Vamos para frente.
Segundo lugar, segunda bem-aventurança, vamos ler juntos, por favor. Está lá no Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é isso? Então veja que Jesus coloca, bem-aventurados os humildes, e o mundo está dizendo, não, rapaz, você tem que ser o poderoso, o bambambam. O mundo enaltece os vitoriosos, os poderosos, os grandes, não os humildes. Agora ele vai dizer, bem-aventurados os... É os mansos ou os que choram? Bem-aventurados os... Por que ele vai colocar isso? Por que é feliz quem chora? Não parece ser uma contradição de termo, mas se ele está feliz, ele não devia estar chorando. Se ele está chorando é porque ele não está feliz. Às vezes chora de alegria, mas não é isso que o texto está tratando. Pode falar, Stefano. Aí, matou, foi na ponta, direto no ponto. É isso aí, um ponto para você na média final. Viu? Bem-aventurados que choram é aquele que se vê tão pecador e indigno que ele é aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos: miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Que infeliz, que desventurado, é essa palavra que aparece lá. E aqui está mostrando o oposto disso. Então ele é infeliz lá porque ele se sente pecador, ele está se sentindo sim, tão infeliz por isso. E Jesus está dizendo, os que choram é que são felizes. Então, olha o contraponto aqui, ó. Jesus está dizendo, bem-aventurados que choram. E Paulo está dizendo, que desventurado homem que sou, que miserável que eu sou. Mas ao se ver desventurado porque é pecador, exatamente por isso, ele agora é bem-aventurado, porque ele se vê pecador. Você precisa se ver pecador e se sentir desventurado. Mas ao sentir-se desventurado, você é bem-aventurado. Porque se você não tiver um coração assim, humilde, quebrantado e chorando por causa dos seus pecados, você não vai alcançar a bênção. Porque o arrogante, ele não faz isso. O fariseu estava orando de si para si, todo orgulhoso daquilo que ele fazia em nome da religião. Agora, o que se via miserável e que saiu por fim abençoado é o que estava ajoelhado, chorando, ser propício a mim, pecador. Então, bem-aventurados que choram aqui, é aqueles que choram por causa dos seus pecados. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mostrando que não é só por causa dos nossos pecados que nós choramos. Depois ele vai dizer, bem-aventurados, vamos lá? Os mansos. Por quê? O que é uma pessoa mansa? Me fala aí. Pensa, o que é uma pessoa mansa? Fala, Debrinha. Calma, a Débora é uma pessoa mansa. Tranquila, igual a você. Humanamente falando, você pode me considerar uma pessoa mansa? Quem me conhece mais de perto, pode falar. Não tem nada de manso, não. Gente, o que vocês veem em mim me acha assim, bruto. Você só vê muito menos do que a pontinha do iceberg. Graças a Deus você não me conheceu como eu era. É bruto, é pouco, né? E isso eu me esforço ao máximo para ser assim, ainda é esse sargentão, turrão para poder falar e bravo. E me esforço o máximo para ser assim. Nossa vida, se eu não me esforçasse, aí, meu Deus do céu, já comia uma ovelha todo dia, matava uma e fazia churrasco. Por que é assim? Porque agora ele está dizendo, bem-aventurados os mansos, por quê? Quem foram os conquistadores? Como que a América foi conquistada? Vamos pensar no Brasil, como foi conquistado? Chegou aqui, foram mansos, né? Fizeram a política da boa vizinhança com os índios, não é verdade?
Convidaram e trouxeram na suíte de luxo do navio, trouxeram os negros para cá. Não é verdade? Foram assim os portugueses fizeram? Eles foram mansos. E se eles não tivessem feito isso, teria conquistado o que eles conquistaram? Mas conquistou à custa de quem? De morte, não é verdade? De muita gente, de genocídio, de escravidão que conquistou esse país. Não foi assim? Então como é que pode os mansos herdar a terra? Não é o contrassenso? Não é um contrassenso? Jesus ele diz isso. Também ele fez isso. Exatamente. Então nós vamos entender o que é, que mansidão é essa. Primeiro, a mansidão ela não é valorizada, a mansidão ela é desvalorizada hoje. Se você for manso, você não alcança a meta na empresa que você trabalha. Você tem que partir para cima. Você tem que ser competitivo com o seu colega. Vale tudo, lei da selva. O negócio é eu chegar lá na frente e ser o funcionário do mês. E Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que quem vai conquistar, herdar a terra, são os mansos. Como é que você vai chegar nisso então? Ser manso não é não ser agressivo, porque eu sou agressivo. O manso não é aquele que não é agressivo. O manso é aquele que, mesmo sendo agressivo, ele contém-se. Porque se o cara pisar no seu pé, você pisar no pé dele, é a coisa mais fácil que tem que fazer, né? É tão fácil, né? A pessoa te deu uma palavra dura, você pá! Falou alguma coisa, você pá! De novo nele. Tão fácil reagir do mesmo jeito, não é verdade? Você ouviu alguma coisa e respondeu na mesma medida. Ele te agrediu, você agrediu mais ainda. Tão fácil fazer isso, qualquer um faz isso, não é verdade? O difícil é se conter, você podendo fazer e você não fazer. Não vou revidar na mesma medida. Isso que é difícil. Um dia num show de um músico popular brasileiro aí, o pessoal vaiou ele. No show dele, vaiou ele. Aí ele disse assim, não, minto, ele estava fazendo, eu acho que uma participação especial com alguém que veio no show dele, e aí quando a pessoa falou alguma coisa lá e tal, o pessoal vaiou o convidado dele. Aí ele disse o seguinte, as pessoas que vaiaram o meu convidado, eu não as tenho no meu coração. Olha que palavra bonita, que forma educada de dizer, eu reprovo o que você fez. E isso é mansidão. Ele poderia ter falado na mesma medida, mas ele não falou na mesma medida. Mansidão, então, é quem contém o golpe iracundo, porque qualquer um pode dar um golpe cheio de ira, mas conter o golpe iracundo é para os mansos. Os mansos são os que têm domínio próprio. É assim, já ouviu o ditado que diz que vingança se come frio? Como é que é? Um prato que se come frio, né? Humanamente falando, está indo na mesma direção, ou seja, você se contenha. Você vai chegar mais longe. Se contenha, espera, aguarda, tenha paciência, seja manso. A Bíblia vai dizer que os que vivem pela espada morrem pela espada. Se você for então esse guerreiro achando você morrer pela espada, é muito fácil aí. Então, ser manso, o caminho é mais longo. A chance de você alcançar o que você espera sendo manso é muito maior, mas o mundo não valoriza isso. O mundo despreza o manso. Fala, Patrícia. Pagar o mal com bem. O que quereis que vos façam, fazei vós também a eles. Então, ser manso, o mundo não valoriza isso, porque vai dizer, rapaz, se você for trouxa desse jeito, sangue de barata, assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Bora para frente, rapaz, levanta. Né? O mundo vai dizer assim, Jesus está mandando a gente ser manso. O oposto do que o mundo está dizendo. Depois, próxima virtude. Bem-aventurados, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está com fome, vai ser farto. Está com sede, vai ser farto. Veja que Jesus coloca fome e sede. São duas coisas. Como é que você resolve o problema quando você está com fome? Tem alguma outra coisa que você possa fazer a não ser comer quando você está com fome? A fome passa somente se saciada.
Se você não atender o que ela está pedindo, não passa. Sede, como é que você resolve o problema da sede? Você está com sede, Coca-Cola bem gelada, delícia, mata a sede? Não mata a sede. Veja então que Jesus coloca em duas coisas essenciais, duas coisas nossas, né? Fome e sede, que você só vai alcançar saciedade quando você elimina isso. Fome e sede. Mas fome e sede, que são duas coisas, duas necessidades extremas de sobrevivência, essenciais. Fome e sede de quê que ele está dizendo aqui agora? De justiça. Não fome e sede de comida, não fome e sede de poder, não fome e sede de riqueza, não fome e sede de prazer ou qualquer outra coisa desse mundo. É a fome e sede de justiça. E essa justiça, você pode olhá-la na perspectiva do mundo, como o próprio slide mostra, tantas pessoas passando fome, a gente vê, e outros tantos roubando, não é verdade? Essa semana, você também é vítima disso. Essa semana eu conversei com o Paulinho sobre uma situação dele, eu passei por algo igual, que você, no meu caso era com o cartão de crédito, o caso dele era com o telefone celular, que você cancela, pede para cancelar, não quer mais e continua, ele não está cancelado, já está aqui o protocolo, e a fatura da mensalidade continua chegando para você poder pagar, e você está indignado com aquilo, e o seu nome vai ficar sujo se não resolver aquele problema, e eles continuam mandando, e você tem um monte de gravação. Isso é injustiça, não é verdade? Essa cobrança é injusta. Meu nome uma vez estava sujo, não pude financiar a casa no apartamento, fui ver por causa de uma conta da Claro. Mas, gente, eu nem pus em funcionamento o celular, devolvi o celular dizendo que eu não queria, o chip e tudo mais, e o meu nome está negativado por causa de um negócio que eu não usei. Isso é uma injustiça. Fui na justiça por causa disso. Enfim, então, mas não é disso que ele está falando. Porque nesse mundo não tem justiça mesmo, não, meus irmãos. Não espera justiça nesse mundo, porque não tem justiça nesse mundo. Mas você tem fome e sede de justiça, você quer ver o que é correto, quer ver o que é justo nesse mundo e também no porvir, aí a justiça da qual ele está falando é a justiça em Cristo. Eu preciso estar justificado, eu sou injusto naturalmente, mas Jesus morreu por mim na cruz, ressuscitou e diante do Pai ele me justificou. Eu agora estou justificado em Cristo Jesus. Naturalmente não sou justo, mas fui justificado por Cristo Jesus. Ele morreu no meu lugar. Naturalmente eu não sou filho de Deus, mas Ele me tornou filho de Deus. Eu não mereço ir para o céu, mas Ele pagou a conta para eu poder ir para o céu. Ele garantiu a entrada minha no reino dos céus. Eu tenho fome e sede de justiça. Eu quero ver um mundo melhor. Novos céus e nova terra, eu espero por isso, porque esse mundo é injusto demais. Ter fome disso, e sede disso, e não das coisas, não fome e sede das coisas que começam nessa vida e terminam nessa vida. Todo o prazer, todo o dinheiro, todo o poder deste mundo, começa nesse mundo e termina nesse mundo, não vai para o porvir. Essa justiça da qual Jesus está falando é aquilo que vai seguir a vida, a eternidade. Nós aguardamos a manifestação do reino de Deus, onde reina a justiça, e nós temos fome e sede por essa justiça. É disso que o texto está dizendo. Próxima virtude: bem-aventurados, misericordioso. Por quê? Em Mateus 18, quando você lê o capítulo todo, você vai chegar no final do capítulo com a seguinte expressão: assim o vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. E termina assim: e ele havia acabado de contar aquela historinha do credor incompassivo, em que o rei foi misericordioso com o seu súdito e perdoou uma dívida imensamente grande. E aquele mesmo que teve a dívida perdoada encontrou um conservo dele na rua e exigiu o pagamento, e ele não tinha como pagar, mandou ele preso e prendeu o conservo dele. Então ele foi denunciado para o rei: olha, o senhor perdeu aquela dívida impagável, mas ele não perdoou o irmão dele uma dívida que dava para pagar. Aí o rei chamou ele de novo e falou assim: então, se você fez isso com o seu irmão, agora eu vou fazer a mesma coisa com você.
você também vai ser preso, só vai sair dali quando você pagar o último centavo, ou seja, você nunca vai sair. E aí Jesus termina dizendo: assim Deus vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ser misericordioso só é possível se você recebeu misericórdia. Como posso eu não ser misericordioso com você, depois de eu ter recebido de Deus tão grande misericórdia? O Antônio me deve R$100. Aí eu falo: não, Antônio, não vou te pagar não, você tem que me pagar, se vira nos 30. Faz umas horas extra, domingo você pega um bico, não vem para a igreja, vai trabalhar e me paga R$100. E eu recebi de Deus um perdão de uma dívida impagável, que eu não tinha como pagar. Uai, que homem que eu sou então, se eu não posso perdoar o meu irmão? Tendo recebido um perdão tão grande de Deus, eu não posso perdoar o meu irmão? Não existe nada nesse mundo que não possa ser perdoado de falta mútua um contra o outro, porque todos nós recebemos de Deus algo que não dava para ser perdoado, e Ele nos perdoou. Então não tem nada que o seu irmão possa fazer contra você que seja maior a ofensa dele contra você do que suas ofensas contra Deus. Não existe isso. Se você não for misericordioso, você não alcançará misericórdia. Se você for misericordioso, você alcançará misericórdia. Ser misericordioso, perdoar as dívidas. Chega lá no banco, ou chega lá para o cartão de crédito e fala assim: ó, não vou te pagar não, porque vocês têm que ser misericordioso. Você está doido? Aqui é capitalista, meu filho. Não, você tem que pagar até o último centavo. O banco vai dizer assim para você, não é verdade? É assim, não tem perdão não. O mundo vive desse jeito. E agora Jesus está dizendo: não, a verdadeira virtude é ser misericordioso. E por causa disso, em Israel, de 50 em 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas. Então, se você, ou seu pai, ou seu avô, lá atrás, faliu, perdeu tudo, perdeu todos os bens, perdeu casa própria, perdeu a empresa, perdeu o sítio, perdeu a chácara, seja o que for que tinha, perdeu tudo, e a sua família agora é escrava, ou trabalha com o trabalho forçado, o serviço pesado, né? Para quem vocês devia, e ficou trabalhando lá 50 anos, no dia do ano jubileu, o ano de 50 anos, tudo era perdoado e era devolvido para a família devedora. Recupera a casa, recupera a chácara, recupera o sítio, tudo que era dele, ele recupera. Porque pressupõe que o seu avô já morreu, o seu pai já morreu, mas vocês não podem viver miserável assim a vida inteira não. E mesmo se não tiver morrido, não vai viver miserável assim a vida inteira não. Está aqui, está de volta, está perdoado. Recomeça a sua vida de novo. Olha que princípio bonito. Nas Escrituras está isso. O princípio da misericórdia. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração. Ah, coração peludo. O que é o limpo de coração? Não, eu sou uma pessoa de coração limpo. Ninguém pode dizer isso. Tiago vai dizer que todos nós temos algo que cobiçamos. Cada um é tentado por aquilo que cobiça. Todos nós temos dentro de nós uma certa medida de coração peludo. Mas ele vem dizer que são felizes os que têm o coração limpo. Mas o sentido do texto é dizer que aqueles que não têm dolo, não têm segunda intenção nas suas palavras, aqueles que são de coração puro, no sentido de dizer: olha, não, o que eu falei foi realmente o que eu quis falar. Eu não estou falando nada com duplo sentido. Eu não estou te elogiando na presença e falando mal de você na sua ausência. Se eu venho aqui te pedir alguma coisa, é porque eu realmente preciso disso. Eu quero o bem de todos. E ter o coração limpo é isso mesmo. Eu procuro o bem de todos. Eu não vou fazer com você algo que eu não quero que faça comigo. Se você chegar e me falar assim: eu vi um elefante cor-de-rosa atravessando ali a Dom Pedro, eu vou lá ver. Você deixa de ser bobo, onde já se viu o elefante rosa? Uai, você está falando, eu estou acreditando no céu.
Coração limpo, ingenuidade, uma criança. Jesus enaltece as crianças por causa disso. Uma criança é assim. Você fala com ela, ela acredita. A ingenuidade, a transparência, que coisa bonita. Mas no mundo não é assim. A regra do mundo para você ser bem-sucedido é você ocultar o seu objetivo. É não falar tudo para as pessoas, para elas não saberem onde você quer chegar, para que na hora que elas assustar, você já chegou lá. Percebe? Estratégia, malícia, sagacidade, é o contrário de um coração limpo. E Jesus está valorizando o coração limpo. Quantas vezes alguém chega, fala com você alguma coisa, aí você olha para ela e diz assim, sei não, você está querendo alguma coisa de mim, hein? Então isso não é coração limpo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus foi um pacificador. Agora, ser um pacificador não, presta atenção nisso, ser um pacificador não significa paz a qualquer preço. Porque tem hora que você tem que abrir mão da tranquilidade da sua vida e você tem que rodar a baiana para poder preservar a justiça. Sim ou não? Porque se você se silenciar diante de uma determinada situação, a injustiça continua sendo praticada. Então você tem que brigar, você tem que fazer uma guerra buscando a paz. O objetivo de eu estar fazendo essa guerra é porque eu quero a paz. Mas você está fazendo guerra, buscando a paz, fazendo guerra? Na década de 60, eu acho que por causa da guerra do Vietnã, né? Falava, faça amor, não faça guerra. Lembra disso? Desse ditado? Então era um contrassenso, né? Não, como é que via dessa forma? Não existe essa de buscar paz fazendo guerra, mas sim, às vezes é preciso fazer guerra para poder buscar a paz. Se a pureza da igreja, por exemplo, a pureza da igreja, a sua santidade tem que ser preservada a qualquer custo. Jesus morreu por isso. Jesus pôs a cabeça dele a prêmio. João Batista morreu por isso. Eles puseram a cabeça a prêmio justamente para garantir a paz e a justiça. Então não significa, não, para não brigar, eu aceitei e tal. Não, o que está errado, tem que ser confrontado. Com amor, mas tem que ser confrontado. Para que aquilo não continue sendo feito. Então ser pacificador é buscar a paz verdadeira, não é uma paz aparente. Já tive a infelicidade de aconselhar no gabinete pastoral, pelo menos por 2 vezes aconteceu isso, casais que já tinham assim, 50 ou mais anos de casamento, que bonito, né? Estão casados, mas já tem 30 anos que não dorme junto, cada um dorme num quarto, nem conversa dentro de casa. É uma paz forjada, não é verdade? Uma paz a qualquer preço. E os filhos, os netos vendo aquilo ali, que exemplo de casamento é esse? Percebe? Então tem que confrontar o problema, resolver o problema, para dormir junto e todo mundo está vendo, não, está tudo certo com a gente, graças a Deus. Mas a gente olha, dá uns B.O. feios às vezes, dá uns fight, né, umas lutas bravas aqui, para a gente poder garantir a paz. Mas na hora que a gente se abraça, está beijando, não é de falsidade não, entre tapas e beijos já canta na música aí, não é verdade? Então nós temos tapa nossa aqui, os probleminhos, os B.O. para resolver, mas a gente resolve, fica bem resolvido e estamos em paz vivendo desse jeito, graças a Deus. Precisa resolver. Então não é paz a qualquer preço, ser pacificador, mas é buscar a paz. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Jesus foi um pacificador. Bem-aventurados, agora ele vai terminar os 3 últimos versículos. Tem gente que, tem estudiosos que separa, e tem estudiosos que trata tudo como um bloco só. Nós vamos ter 3 slides ali, então para cada um deles vamos lendo aí. Me ajuda a passar aí, por favor, Fábio. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus começou prometendo o reino dos céus. Lá no versículo 3, bem-aventurados humildes,
porque deles é o reino dos céus. E ele conclui agora, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, prometendo a mesma coisa. Então muitos argumentam que a promessa que começa e a promessa que termina fecha as bem-aventuranças. Então as bem-aventuranças terminam aqui. E tem outros que vão entender que a sequência do verso 10 e 11 segue 10, 11 e 12 está dentro do mesmo bloco desta bem-aventurança. Mas no 11 tem uma bem-aventurança distinta. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Então, dois tipos de perseguição, uma perseguição física, seja do que for, e um outro tipo de perseguição, que ela não é física, mas ela é danos morais, injúria, calúnia, difamação. Isso não é físico, mas isso vai contra o seu bom nome, e por isso danos morais. Quem gosta de ser aí caluniado, injuriado, difamado? Ou no versículo anterior, quem gosta de ser perseguido? Igrejas sendo queimadas, depredadas. Ou, se não, o grupo religioso, você particularmente, sendo injuriado, difamado, seu nome enxovalhado por uma difamação. Isso é extremamente desagradável. Mas Jesus vai dizer que nós somos felizes quando passamos por esse tipo de coisa, mas não perseguição por qualquer coisa, não uma difamação por qualquer coisa. Porque hoje é uma difamação se eu disser assim, você é um ladrão, e eu não provar, o outro pode ser ladrão de verdade mesmo, mas se eu não provar, eu sou condenado por calúnia e difamação. Mas ele é de fato um ladrão. Ah, mas eu tenho que provar que ele é um ladrão para poder isso. Se você não conseguir provar, então você não pode chamar de ladrão. Mas não é disso. Jesus está dizendo o seguinte: se você então for, entre aspas, difamado de ladrão, por exemplo, mesmo que não provem, você é ladrão. Então, se você está sendo perseguido por isso, porque roubou, você não tem bem-aventurança nisso. Você vai sofrer as consequências por isso. Se você está sendo perseguido no seu trabalho, pelos seus vizinhos, seja como for, por algo errado que você está fazendo, então não tem benefício nenhum nisso. Você tem que suportar agora as consequências disso. Mas se você é perseguido por causa da justiça, se você é injuriado por causa da justiça, nisso tem bem-aventurança. Se você está procurando ser uma pessoa justa nesse mundo, ou se pensando na justiça de Cristo, salvação, você está pregando o evangelho nesse mundo e sendo perseguido por isso, tem bem-aventurança. Está recebendo calúnia, difamação, porque de fato é calúnia e difamação, porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é, mas elas estão dizendo isso para poder sujar o seu nome, para que você não tenha credibilidade pública e você não possa mais pregar o evangelho. Então, se estão fazendo isso contra você e não é verdade, você é feliz por isso. E ele vai dizer por quê? Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E ali você tem uma pintura mostrando Jesus sendo apresentado para julgamento. O que Jesus fez de errado? Nada. Tanto que no julgamento dele ele diz: se eu falei o mal, me diga que mal eu falei. Agora, se eu não falei o mal, por que é que você está me batendo? Então ele estava sendo injustiçado. E ele Esdras, fica à vontade. Pode agilizar. E ele então se sujeitou a morrer para defender a verdade e a justiça que ele pregava. Então, nós temos que estar dispostos a morrer para defender a verdade e a justiça que pregamos. Ainda que caluniados, injuriados, perseguidos, até a morte que seja. Nós temos que ter disposição para isso. E nisso há uma bem-aventurança. Fechamento. Veja que Jesus está pregando valores que não são os valores do mundo, mas são os valores eternos. São os valores do reino de Deus. Por que do reino de Deus? Porque quando eu estou vivendo estes valores, buscando esses valores, praticando esses valores, então eu demonstro para as pessoas que Deus reina na minha vida. Eu valorizo a humildade, embora o mundo me despreza e até tira sarro de mim,
Me despreza por isso. Você é um besta mesmo, né? Deixa todo mundo fazer o que quer com você. Essa humildade sua não vai te levar a nada. Aí você para dentro de si guarda, vai me levar para o reino dos céus. Essa mansidão sua, sangue de barata. Não, essa mansidão minha vai me fazer herdar a terra. Misericordioso. Pessoa já fez tanto com você, até quando você vai ser assim? Perdoar, perdoar, perdoar. Ah, é porque eu recebi um perdão, você não faz ideia do perdão que eu recebi. Até quando você vai sendo perseguido por causa disso? Ficar falando da Bíblia, pregando o Evangelho, vivendo desse jeito, as pessoas te perseguindo por isso? Não tem benefício nenhum nisso, muda de estratégia, para com isso. Não, ainda que eu morra, eu vou continuar pregando a Cristo. Então o mundo olha, vai tratar você como um trouxa. É um besta aquele lá, é um trouxa, é um banana. Mas Jesus está dizendo, é um bem-aventurado. Estas virtudes não são valorizadas no mundo, pelos que são do mundo, mas são os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus são invertidos, se comparados com os valores do mundo. E se você for atrás dos valores do mundo, você vai ter as recompensas aqui, e nenhuma no porvir. Mas se buscamos o porvir, temos então que valorizar as virtudes do porvir, as que permanecem para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Veja que nesse quarto domingo, que foi domingo passado, da Epifania, quarto domingo após o batismo de Jesus, Jesus está pregando os valores do reino. Ele foi batizado, 40 dias depois no deserto, volta de lá pregando o reino de Deus, e ao explicar para eles o que é esse reino de Deus, ele apresenta, é praticar esses valores, é buscar esses valores, que não são os valores do mundo. Mas os que querem seguir a Jesus têm que seguir estas coisas, têm que demonstrar isso. Só seremos discípulos de Jesus se demonstrarmos essas virtudes. Jesus começa o seu ministério ensinando isso. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui estudando tua palavra nessa manhã e vendo nas bem-aventuranças o ideal que Jesus estabeleceu para cada um de nós, os valores que nós devemos ter para podermos dizer que somos discípulos de Jesus, para dizer que de fato nos submetemos ao teu reino, o Senhor reina em nossa vida, não fazemos o que é a nossa vontade, mas a tua vontade. É fato, é verdade que muitas vezes somos iludidos pelas coisas bonitas desse mundo e queremos o sucesso deste mundo. Muitas vezes buscamos isso, mas nos ajude, ó Deus, a buscar mesmo e a priorizar os valores do reino, que são desprezados neste mundo, mas que verdadeiramente nos conduzirão para a eternidade. Assim, ó Deus, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora você cuida dela. Administre. Sabe o que mais você tem que fazer, Adão? Expande.